Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação desta semana. Vamos tratar de um assunto que interessa a todos. Domingo é eleição e nós temos que conhecer um pouco mais sobre o perfil do nosso eleitor de Joinville. Aí eu vou mostrar para vocês como é que formou-se esse perfil do eleitor de Joinville. Eu vou começar lá no começo da cidade de Joinville. Como chegaram os imigrantes? Que tipo de imigrante chegou para Joinville? Que pessoas chegaram aqui? Então, vocês sabem que Joinville é uma cidade nova, não tem 200 anos ainda, e os primeiros imigrantes eles chegaram em 1851 com a barca Colón. Vieram alguns só, não muitos. Mas então esses migrantes, de onde é que eles eram? Por que eles iam para o Brasil? O problema lá na Europa era a fome, a batatinha era o alimento mais consumido na Europa, e deu uma doença da batatinha e ela foi exterminada. Então o povo começou a passar fome porque não tinha mais um alimento forte, o principal, que era a batatinha. Então começaram a migrar e muitos vieram para o Brasil, outros tantos foram para os Estados Unidos da América do Norte. E os que vieram para o Brasil, muitos vieram para Joinville. A barca Colón entrou por São Francisco do Sul e chegaram então os alemães em maior quantidade, os suíços, dinamarqueses e os prussianos, que hoje é uma parte da Polônia, os polacos. Então vieram, e como é que essa gente veio para cá? Eles se desfizeram de tudo que tinham na Europa, venderam tudo, fizeram dinheiro e trouxeram uma bagagem significativa para o Brasil, principalmente dinheiro. Quer dizer que eles não vieram com uma mão na frente e nem outra atrás. Vieram com capital. Isso era importante para o Brasil, principalmente porque o governo brasileiro na época não era um governo forte, era muito incipiente. Então, aqueles migrantes que vinham para cá, eles eram largados à sorte. Não tinha o apoio do governo federal nem da província. Então vejam só, como é que eles embarcavam lá? Eles embarcavam principalmente pelo Porto de Hamburgo. Mostro aí a fotografia para vocês, como é que era essa gigante plataforma marítima em Hamburgo. Era o centro comercial da Europa. Milhares de barcos à vela ancorados. E os que vinham para a imigração, ou seja, os imigrantes, eles eram selecionados em Hamburgo. Então, que tipo de seleção era feita lá? Era importante, assim, que o loteamento que estava sendo feito aqui na região de Joinville, a empresa, ela selecionou os imigrantes, ela não recebeu qualquer tipo de imigrante. Ela queria estabelecer uma colônia forte, produtiva, trabalhadora, eficiente e autoprotetiva. Então, eram selecionados. Daí o progresso em algumas cidades no Brasil que evoluíram em função do tipo do imigrante que veio, Então, quais eram as principais profissões que vieram para Joinville? Então vieram agricultores, era a maior quantidade, eram lavradores, aqueles lavradores que perderam as suas culturas de batatinha, foram à falência, venderam aquelas propriedades, e com esse dinheiro e com o pouco de capital que tinham e algumas ferramentas e animais, vieram para o Brasil, vieram para Joinville. Então vieram principalmente, como já falei, os agricultores, vieram os pedreiros que tinham que construir as casas e as edificações, carpinteiros,
que eram tudo casas feitas de madeira, porque chegaram aqui e tiveram que desmatar a Mata Atlântica, majestosa, canelas, perobas, embuias, jacarandás e muita madeira grande, muita madeira boa. E esses carpinteiros e serradores que vieram também começaram a ser selecionados e vir para cá. Vieram ferreiros, professores. Vocês vejam que eles fizeram uma boa qualificação. Agrimensores para medir as terras, alfaiates, cuteleiros, são aqueles que trabalhavam os cascos dos cavalos, e operários. Então veio gente com capital e vieram os operários para reforçar a mão de obra para começar a construir a cidade de Joinville, a edificar, a criar um centro populacional. Então, o que traziam na bagagem esses imigrantes importantes que vieram dessas comunidades europeias que eu já citei há pouco? Vejam só o que eles traziam. Eles traziam dinheiro, como já falei, livros, não tinha analfabeto entre eles, instrumentos, tudo que é tipo de ferramenta, instrumentos musicais, ferramentas, equipamentos, arados, grades, carroças, cavalos, daí os cuteleiros, gado leiteiro. A iniciativa importante na época era ter leite para fazer queijo, para fazer manteiga, para ter nata, alimentos que os alemães adoram, galinhas, porcos, sementes e tubérculos, principalmente batatinha. Então os caras vieram, porque aqui não havia nada, havia pouca coisa, havia mandioca, a cana de açúcar, talvez, e poucas opções de alimentos nativos da região aqui e usuais dos indígenas. Os pedreiros o que trouxeram? Também trouxeram livros, instrumentos musicais, equipamentos, carroças, níveis, prumos, trenas, esquadros. Então, vieram preparados. Carroças para quê? Cavalos para quê? Para fazer o transporte dos materiais da construção. Para transportar as toras do mato para serrarias. Para desmembrar as toras em tábuas. Essas tábuas eram transportadas de carroça com cavalos para os locais onde iam ser edificadas os galpões, as fábricas e as casas. E casas boas. Não eram palafitas. E os carpinteiros e os marceneiros também trouxeram a mesma carga. Livros, instrumentos musicais, ferramentas, equipamentos e bancadas. Por que eu falo tanto em instrumento musical? Porque os europeus, principalmente os germânicos, adoravam a música. Cantavam muito, dançavam muito. Daí a Oktoberfest anual lá de Blumenau. O sucesso desta música alemã. Daí os instrumentos, eles criaram harmônicas, bandas, etc. E resultado dessa imigração foram as escolas, principalmente as escolas alemãs, com professores alemães, construção civil, não era rudimentar, já era bem feita. A igreja luterana veio junto com os padres, pastores, os clubes sociais, clube de tiro, era o Schützenfest que eles já tinham naquela época e faziam, trouxeram como tradição, como cultura europeia, as fábricas de cachaça, as cervejarias, farinha de mandioca eles aprenderam com os caboclos aqui, as marcenarias, olarias, tecelagens, fundições, cutelarias e tinturarias para tingir os tecidos. Joinville, a partir de 1950, muda.
Então, aquela cultura, aquele embasamento social, cultural da inteligência germânica europeia, ela ia sofrer uma alteração, uma modificação. Então, modificando o perfil social, modifica o perfil do eleitor. Naquele tempo já começava-se a se diferenciar o eleitor em Joinville. Migrações. Migrações internas. Você sabe que Santa Catarina e o Brasil sempre sofrem de problemas atmosféricos. E em 1974, na região sul, houve aquelas grandes enchentes. Tubarão, Criciúma e aquelas cidades lá sofreram bastante. E isso gerou uma migração para Joinville. Muito pessoal lá do sul veio se estabelecer em Joinville. E aí começou a alterar o perfil social. Aí também surgiu a fundição. No Boa Vista surgiu uma fundição que começou a se instalar dentro das áreas de manguezais. Áreas da União, áreas que não foram compradas, ou se foram compradas, foram equivocadamente. E essa fundição começou a trabalhar, a operar a partir de 50 e exigir mão de obra. Mão de obra rudimentar, mão de obra primitiva, mão de obra analfabeta. É uma mão de obra que ia trabalhar no calor, no pesado, na força, não com a inteligência. E aí o perfil novamente começa a mudar em Joinville. E com o passar dos anos e o sucesso da fundição e o sucesso da indústria automobilística no Brasil e das ferrovias, ela exigiu uma ampliação e essa ampliação exigiu mais mão de obra. Eram milhares de empregados. E em Joinville era o sucesso industrial. Todo mundo estava disputando a mão de obra. E começaram a buscar operários de fora de Joinville, além de Santa Catarina. E houve assim, então, coincidentemente, na época, um grande desastre atmosférico, com temperaturas baixíssimas, e isso então gerou geadas em áreas extensas de cultivos do café no norte do Paraná. O que aconteceu, gente, foi um desastre social. E isso eu vou continuar conversando com vocês, explicando com vocês, no segundo bloco desse programa, porque eu acredito que aí vocês vão entender como é que é hoje o perfil do eleitor de Joinville. Volto já, aguarda aí. Retornando neste segundo bloco do Ecologia em Ação, hoje nós estamos falando uma ecologia figurada, porque vocês sabem que quando um município ele é privilegiado, é brindado pela natureza com mangues, com muitas florestas, com muitos rios, fartura de alimentos, muitos pássaros, muita fauna silvestre, muita madeira, muito peixe, muito camarão. Esses municípios não têm a cultura da preservação. Então, sempre no Brasil se matou a galinha dos ovos de ouro. Então, essa falta de mão de obra, como eu vinha falando antes, ela começou a buscar pessoas que estavam sem serviço, na miséria no norte do Paraná, porque com o término dos cultivos do café, que foi queimado pelas geadas, essa grande massa de mão de obra, de boias frias, de operários agrícolas por empreitada, que não eram empregados, eles eram temporários nas lavouras do café, eles foram sendo buscados pelas indústrias de Joinville e a fundição foi a maior buscadora, importadora desta mão de obra barata. Acontecia o quê? A cidade não tinha um preparo e um plano urbanístico para receber tanta gente que começou a chegar.
Era boia fria. Era caminhão de mudança, 3, 4, 5, todos os dias entrando em Joinville. E eram bem-vindos, porque a indústria, de 10 pessoas que vinham, 1 ou 2 eram aproveitadas, porque vinha muita criança. Vinha muita criança. E esse pessoal, logicamente, precisava, uma vez trabalhando na fundição, eles tinham que morar perto da fundição, porque não tinha transporte, como tem hoje. Não havia rodovias, não havia ruas, como nós temos nos dias de hoje. Era tudo rudimentar. Para chegar na fundição era um problema. Então colocaram essas pessoas, essas almas infelizes, na região dos mangues. Então montou-se um programa equivocado de desmatamento dos mangues. A prefeitura colocou seus agrimensores para demarcar essas áreas e aí começou a destruição. Não só nos mangues, mas também nos morros, como no Morro do Boa Vista, começaram a desmatar e a se instalar povoamentos equivocados. Então, o município, sem um plano de urbanização, ele começou a jogar esse pessoal na região de mangues e eles começaram a desmatar. Era uma fúria, eram diversos pontos nos espinheiros, na vila. Se criou uma vila chamada Vila Paranaense. Tinha o Sambaqui, lá o Sambaqui foi totalmente destruído. Ficaram tirando o Sambaqui, as conchas, para fazer aterro de lotes. Foi assim, tempos horríveis para quem dominava um pouquinho a informação sobre ecologia, sobre as áreas de preservação permanente e o valor dos mangues, ficava chocadíssimo, ficava em choque. Não tinham o que fazer, porque todos os políticos estavam tirando proveito desta situação, desses miseráveis que vieram para Joinville. Gente doente, gente intoxicada por agrotóxicos. Então, esse perfil do migrante do norte começou a se instalar em Joinville. Mão de obra rural das lavouras do café vieram para cá. O que traziam de bagagem esses coitados que eram atraídos, inclusive por um programa chamado Chalula, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eles vinham pessoas doentes, intoxicadas por pesticidas, subnutridos, muitos filhos, profissão indefinida, não tinha profissão, não tinha escolaridade. Vinham sem nada, sem dinheiro, deixaram dívidas para trás, não tinham imóveis para vender, porque eram empregados, eram boias frias, trabalho temporário no café. E aí vieram para cá e receberam um lote. Estava bem programado na prefeitura, tinha 2 agentes, 2 despachantes de lotes de mangue em Joinville. Pessoas inteligentes, bem educadas, com boa posição social, estavam fazendo esse trabalho equivocado, equivocado mesmo. Então eles recebiam um lote e que iam morar, tinham que construir logo uma pequena casinha de papelão, de restos da construção civil, de lixo da cidade, e essas casas recebiam 2 marés por dia. Então eles vinham atraídos pela propaganda enganosa do município, fundição, expostas em outdoors na cidade do norte do Paraná. Venha para Joinville, você tem emprego e casa para morar. Venha morar nas chalulas. Gente, que baixaria. Como é que puderam fazer isso com essas pessoas humildes, com essas pessoas enganadas, com essas pessoas crédulas? E vieram as centenas, diariamente centenas vinham a Joinville. Então, as ridicularizadas na época, as chalulas, do Luiz Gomes, era prefeito,
atraíram mais de 40 mil pessoas extremamente pobres que foram cruelmente jogadas nos mangues próximos à fundição. Para quem viveu e conviveu de perto, diariamente, com essas invasões, com essas famílias, com essas crianças, com o ranho correndo do nariz, amarelo, esverdeado, doentes, descalços, sentados dentro do mangue. Olha as casas que os coitados tinham que fazer. Olha o sacrifício. E chovia. E era maré para cima, maré para baixo. Aonde fazer as necessidades fisiológicas? E as crianças onde iam tomar banho, não tinha água encanada. Olha aí as casas como vinham. Essa era a cara de Joinville naquele tempo. Assim se destruíram os mangues, assim se construiu e se criou inúmeros bairros populosos em Joinville. Mais de um terço do município é coberto com essas áreas invadidas e urbanizadas. Olha as crianças, que pobreza, que tristeza. Olha o sistema, modelo de fossa desenvolvido pelo governo de Luiz Gomes, 2 marés ao dia. Como é que essas fezes, a urina, se relacionavam com as águas da maré? E as crianças brincando nisso quando a maré baixava. Então surgiram centenas, dezenas de loteamentos irregulares no Boa Vista, Espinheiros, Comás, Aventureiro, Vila Paraná e Fátima. Olha aí o que aconteceu. O aterro hidráulico, um projeto louco financiado pelo Collor de Mello. Jogou dinheiro nessa área aqui e aí a destruição foi cavalar. O amarelo ali é argila, o branco é o aterro hidráulico, a areia do fundo dos canais que criaram. Olha só que barbaridade. Eu tirei 23 fotos, eu aluguei um ultraleve e com o piloto eu fui tirando fotografias inéditas que ninguém tinha na época. O seu Fraita me chamou no gabinete dele e comprou as 23 fotografias que eu tirei cópia para ele. Ele ficou estarrecido com o que ele viu. Ficou chocado. Já era tarde. Olha só Joinville como ficou. Toda a região destruída, verdadeiro campo de batalha entre a natureza e o ser humano, querendo um espaço para morar, brigando pelos lotes que estavam sendo criados. E a Igreja Católica fez a sua parte. Ela criou a Pastoral dos Mangues. Eu falei diversas vezes com Dom Gregório Varmelin, que era bispo daqui. Ele veio na minha casa. Expliquei para ele, olha, Dom Gregório, a encíclica papal desse ano preserve o que é de todos. Vocês estão na contramão. Temos que acabar com esse programa, ele dizia para mim. Estou envergonhado, mas tarde demais. Olha só a Fátima, o bairro Fátima como foi. Era mangue e ficou assim, ó, o branco ali é o aterro hidráulico. Impressionante. Mais de 2.000 lotes. Tudo crédito, subsistem. Aqueles políticos que venderam, que deram esses lotes, têm crédito até hoje na votação. O município investiu gigantescas somas em áreas ocupadas. Valorizou os lotes com toda a infraestrutura, entregou gratuitamente aos invasores. Compra de votos. O perfil do eleitor de Joinville mudou radicalmente com a criminosa urbanização dos manguezais do município. Quais os beneficiados que recebem ainda esses votos que destruíram os mangues? Você tem ideia? Tem, né? Sabe, né? O lote urbanizado com asfalto, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, coleta reciclada, está sendo vendido por 240 mil. Vocês imaginam a área de preservação permanente. Está sendo vendido depois de 30 anos, de 40 anos quase, por 240 mil. Quem não vai dar o seu voto para aquele político?
10 mil lotes urbanizados representam a transferência de uma riqueza que era de todos os mangues e de preservação permanente, os mangues, para particulares. Particularizaram o que era de todos, totalizando um lucro para os recebedores desses lotes de 2,4 bilhões de reais. Informações complementares e documentadas confiram no meu livro virtual Cidadão desta Cidade Tão Generosa. Você pode adquirir o livro, liga para mim, faça contato aqui com a emissora, faça contato comigo, que você tem meu telefone aí, que eu lhe oferecerei o meu livro virtual. Tem preço, tem custo, deu trabalho. 12 anos trabalhando no livro. Mas temos que deixar a história recente da destruição natural da natureza em Joinville para os que estão chegando, para as gerações futuras. É aí o meu depoimento. Agora vocês sabem quais são os candidatos que vão ter boa votação, os créditos que ainda usam depois de 30 anos de destruição. Até o próximo programa Ecologia em Ação. Não percam!